Sempre quando a gente fala de Novembro Azul, a gente acaba entrando naquele assunto de câncer de próstata, que é basicamente uma doença rastreável. Por que a gente faz isso? Porque a gente consegue antecipar, né, uma doença que pode ser muito grave. E é claro, câncer de próstata é o que mundialmente iniciou-se, mas, por exemplo, existem muitas outras doenças silenciosas, principalmente na cardiologia, como, por exemplo, hipertensão, que é uma coisa extremamente simples e muito prevalente na população, né, Jada? Sim. Eu diria que hipertensão, na verdade, eu acredito que é a doença mais prevalente, dentre todas as áreas mesmo, é extremamente comum e, por vezes, negligenciada. Tá? É muito comum a gente ver consequências tardias da não procura pelo atendimento médico, atendimento profissional, no momento que seria o adequado. Né? Então, já entrando um pouquinho no sentido da saúde do homem, o homem ele naturalmente ele adia um pouquinho a ida ao médico, tá? A mulher, até por questões de iniciar a menstruação, começa com o ginecologista ainda na adolescência, tal. Homem geralmente é uma coisa mais postergada, muitas vezes trazido pela mulher, tá? É bem comum no consultório a gente atender o paciente que na verdade ele está ali mais porque a mulher que sugeriu ou que foi com ele do que propriamente por uma busca ativa. Tá? Isso é uma coisa extremamente comum. E hipertensão, como o William falou, é uma doença prevenível, tá? Em até certo ponto, no sentido de podemos ter algumas atitudes para adiar ao máximo, ainda que você tenha predisposição, assim como também podemos tratá-la da maneira adequada, evitando as comorbidades que poderiam vir dela. Tá? Então, realmente, eu acho que é a doença mais comum do consultório. Então, uma coisa básica, né? A gente fala pressão alta. Então, todo mundo já ouviu falar, ou tem algum parente realmente que tem a doença. E a primeira coisa que a gente escuta como forma de tratamento, além de tomar as medicações, é o que esse paciente pode comer. Então, Matheus, eu vou perguntar para você orientações gerais a respeito principalmente da hipertensão, que é uma doença grave. E em relação também à saúde do homem, de uma forma geral, o que mais que ele pode fazer, do ponto de vista bem inicial, superficial, o que é bom? Então, falou assim, posso tomar minha cervejinha, porque daí eu faço bastante xixi, aí o urologista já enverga de lado. Então, o que o nutricionista escuta no consultório, que ele fala, alto lá, não é bem assim. Tem que barrar um pouquinho ali, né? Bom, pensando primeiramente na hipertensão, que, como já falou, é uma doença que às vezes até silenciosa, né? Demora para a pessoa, às vezes, chegar a ter um pico maior de hipertensão, sentir, passar mal e aferir. Aí tá lá 18, 20 para alguma coisa. Por alguns anos. Exatamente. E aí na alimentação principalmente, acho que a tecla maior, quando a gente pensa em hipertensão, é o tal do sódio. Sódio associado aí à baixa hidratação também, ao excesso de peso, à inatividade física, e tudo aí vai somando com uma bola de neve, né? E aí na alimentação, o que eu escuto muito que ainda é prevalente? É o consumo de temperos prontos. Sazon, Saborami, todos esses temperos aí que realmente são carregados de aditivos e sódio principalmente, carregam ali uma quantidade, por exemplo, em 5 graminhas, que é uma mísera colherzinha de chá, quantidade de pelo menos 1.500 miligramas de sódio, que é mais da metade que a gente precisa no dia todo. E aí isso vai acarretar aumento de hipertensão, até às vezes cálculo renal, fora acúmulo de água no corpo, que também favorece a ganho de peso, e aí vai somando também. O homem é sempre o mais durão, né? O arredio. E ele nega as doenças, né? Você falou, né? Por que às vezes o homem ele recebe o diagnóstico de hipertensão e ele fala, eu só fico com a pressão alta quando estou nervoso, né? Porque ele tem uma tendência maior a negar as doenças, né? E ele fala, isso não é nada, né? E aí isso mexe também com a identidade, aceitar o diagnóstico, o medo do tratamento, né? Então, às vezes, ele acaba negando para não entrar em contato com esse medo, né? Psicologicamente falando. Acho que é uma grande parte do próprio autoconhecimento, né? Então, a gente coloca o homem que realmente busca um atendimento, seja médico, seja de qualquer outra área da saúde, é aquele homem que realmente começou a se entender e se enxergar no mundo como uma figura imperfeita, como todos nós somos.